Assim, gente, quem nunca domou um cavalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá. A gente vai fazer... Como é que vai funcionar? Nós vamos pegar os cavalos, vamos pegar só o pessoal, para não misturar, só os que vão domar, só os que vão trabalhar montado, vamos fazer um sorteio entre os cavalos domados. No curso passado, foi diferente. Nós fizemos assim, cada um escolhia um. Então, para não acontecer isso, nós vamos sortear, certo? Tem alguns cavalos que já são direcionados, que no caso do Bruno, ele já trouxe o próprio cavalo, ele mesmo quer domar. No caso do Nilton e o Leonardo, trouxeram os próprios cavalos. Os outros cavalos vão ficar à mercê da sorte entre vocês, certo? Pode acontecer se na hora do sorteio, se alguém quiser trocar com o outro, aqui não é nenhuma competição, não é nada. Aqui é a gente veio aqui para todos nós aprendermos. Eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo, e nós todos vamos aprender com os cavalos, certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Então tá, então nós vamos falar sobre doma, certo? A palavra doma. Queria saber com vocês se alguém sabe o que quer dizer ela na essência, o que quer dizer doma. Alguém pode dizer de onde ela vem, essa palavra doma? Alguém pode dizer assim, essa palavra vem de tal coisa. Então, explicar para vocês da onde ela surgiu. A palavra doma vem do latim da palavra domus, que quer dizer domus. Domus é casa. Domar seria levar para casa, domesticar. Então, domar é, na verdade, nada mais nada menos que domesticar. Certo? Muita gente em outros lugares chama amansar, iniciar, certo? Mas, na verdade, a gente tem que domesticar ele, porque ele, na essência, o cavalo ele vive no campo, é um animal selvagem, é um animal solto. Nós que criamos e iniciamos eles na vida com o ser humano. Então, existem vários tipos de doma, existem vários tipos de formatos de preparar um cavalo para a gente poder usá-los. Eu, na minha concepção, eu acho que tem que ser o menos traumático para que ele tenha uma vida que cada vez ele aprenda mais, porque a boa doma é aquela que nunca acaba. Porque você sempre está com a cabeça dele aberta para colocar novos conhecimentos. Quando você doma um cavalo e trava muito ele, ele fica com a cabeça fechada. Quem não montou um cavalo foi pedir uma coisa diferente, ele ficou brabo. Você vai me pedir uma coisa, não, isso ele não faz, ele fica teimando, ele não quer fazer tal coisa. Por quê? Porque ele foi domado sempre naquele ritmo, sempre naquela coisa, não foi ensinado, não foi avançado. E aí ele tem a cabeça fechada para aprender novas coisas. Aí quando você vai tentar ensinar, ele fica bravo, começa a suar, sapatear, e aí daí para frente um monte de tipos de reações. Então o cavalo que é domado com a cabeça aberta, sem traumas, ele sempre está aberto para aprender qualquer coisa. Nada para ele é surpreende. Ele até não pode não fazer bem, mas ele vai tentar fazer. Entendeu? Então, nesse sistema de doma que eu tenho para dizer para vocês, que eu primeiro faço tudo no cavalo com isso aqui, ó, um cabresto e uma corda. Só. Tudo que eu vou pedir no meu cavalo montado e tudo que eu vou pedir no meu cavalo para ele fazer qualquer tipo de movimento, que é os possíveis que um cavalo faz, é tudo nessa cordinha aqui, com cabresto, certo? Dentro de um sistema, vamos dizer assim, a doma tem que seguir um ritmo, tem que seguir uma metodologia, porque se você conforme o que o cavalo vai fazendo, você vai fazendo alguma coisa, você vai pular. Então tem uma sequência. Essa sequência, não importa a reação que ele tem a correção e volta para a sequência. Porque senão você se perde também. Aí, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Não tem isso. Tem uma sequência correta, onde vai ter uma evolução do que o cavalo vai fazer. Certo? No final do processo, ele está com todos os movimentos feitos. E aí você vai aprimorar isso. Vamos dizer assim, como fosse um ensino básico para uma criança. Se eu começar a ensinar, daqui a pouco eu já começo a ensinar uma equação. Aí daqui a pouco eu volto para o início. Daqui a pouco eu quero ensinar alguma coisa sobre geografia. Volto para o início. Eu quero ensinar alguma coisa sobre inglês. Volto para o início. Não, eu começo com o ensino básico e vai progredindo, ele vai melhorando, e aí daqui a pouco ele está com os movimentos, com tudo pronto.
certo? E aí não dá problema, certo? Quando a gente começa a ensinar um cavalo, aí já pega isso, já pega aquilo, já faz aquilo, aí ele começa a ficar nervoso. Então a gente tem que manter ele calmo. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então eu estou mostrando a parte do material. Em seguida, eu uso um bridão. Geralmente a gente começa com um bridão D. Uma rédea longa, porque no meu sistema eu charreteio. Eu faço tudo de baixo para não dar oportunidade do cavalo querer, vamos dizer assim, negar o que eu vou pedir, não querer fazer. Então, com a rédea de baixo, eu mantenho a pressão igual, não acelero a pressão. Assim que ele ceder a pressão, eu alivio. Ele já entendeu que é aquilo que eu quero dele. Certo? E o final de um cavalo domado, na minha concepção, tem que estar com isso aqui, com freio. Certo? Um freio com rédea, uns não gostam de rédea aberta, outros gostam. Mas não importa, o cavalo tem que usar um freio. Seja um freio articulado, um freio reto, um freio de perna curta, perna comprida, mas o cavalo tem que terminar com freio. Para qualquer atividade que ele for fazer, um bom cavalo tem que estar com freio guiado por uma mão. Certo? Então, os equipamentos são esses. Não invento mais nada que isso. Certo? Gamarra, martingale, não sei se alguém... Se eu falar algumas palavras que alguém quiser saber o que quer dizer, pergunte. Gamarra, martingale, rédea cruzada, fechador de boca, rindilha, levantador, que chama regbit, todos esses equipamentos, se você fizer o processo correto, o cavalo nunca vai saber o que é. Ele não vai passar pela vida dele, não vai ter nenhum desses equipamentos que traumatiza. Que às vezes eu vejo o cara está começando a domar o cavalo, quando eu vejo já está andando com a rédea cruzada para lá e para lá, a rédea alemã, rendilha, é tudo a mesma coisa, é o mesmo equipamento, que é um equipamento que não sei se quem sabe que não é, que vai na boca do cavalo e amarra na sela ou embaixo na barrigueira. E aí o cara fica sempre puxando. Às vezes não precisa daquilo, se você souber flexionar o cavalo. Né? Se você começar nesse sistema, o cavalo já vai ali na doma, ele já vai sair flexionado. Que às vezes o cara demora muito tempo para enfrenar e flexionar o cavalo. Naturalmente eles já são assim, a gente só vai pedir para ele flexionar quando a gente quer. Certo? Então na doma ali, a gente vai pegar, vou mostrar para vocês, que eu vou flexionar o cavalo no primeiro dia já. Reunir ele, fazer ele virar para um lado, fazer ele virar para o outro, fazer ele recuar, fazer ele ceder a nuca, fazer ele ceder a garupa, sair de frente, tudo de baixo. Certo? Aí não tem briga. Quando você montar e pedir, ele pode não fazer com a mesma velocidade, ele pode não fazer com a mesma velocidade, ele pode não fazer tão bem, mas ele sabe o que a gente está pedindo. Certo? Ele pode até negar, mas ele sabe o que a gente está pedindo. Porque quando um cavalo nega, ele sabe o que está negando. Né? Então a gente precisa também ser claro com ele. E assim, na minha concepção, nós temos que falar a língua do cavalo. Não podemos tentar trazer o cavalo para a nossa língua. É a gente que está impondo isso para ele. Não é? Ele não chegou aqui, eu preciso ser domado, como é que eu faço? Entra ali naquele redondel, ele entra lá. Não, a gente põe o cavalo lá e fala, agora vamos domar esse cavalo. E ele às vezes não quer. Certo? Para isso acontecer, você tem que conquistar a confiança dele. Né? Cada um chama de um nome. Nós vamos falar tudo em português que é mais bacana. Um chama isso, chama aquilo, tudo quanto é nome. Da conquistar a confiança de um cavalo. O que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fazer amizade, depois da amizade, primeiro conquista a amizade do cavalo. Depois que tiver amizade, você conquista a confiança. Depois que conquistar a confiança, você conquista a liderança. Se você for direto para a liderança, você quebrou o início. Ninguém chega e já começa a ser líder. Eu pego a Vitória aqui, o negócio é o seguinte, eu que mando, não sei o que. Não, eu tenho que ir mostrando para ela que eu vou ser o líder dela e ela quer ela me aceita como líder porque ela fala, não, esse cara eu posso confiar, então onde ele for eu vou. Então isso é um segredo que vocês têm que atingir. Certo? Outra coisa que eu gosto de dizer, cada cavalo é espelho do domador. Certo? Os antigos falavam assim, o seu cavalo é a tua sombra. Quando você olha, você pode não gostar daquela sombra. Por quê?
Na verdade, a gente não gosta do que a gente está vendo. Então a gente está vendo a gente mesmo. Então quando você está preparando um animal, ele é o espelho da gente. Tudo que a gente for ensinar para ele é o que a gente fez, é o que a gente é. Então você vai olhar, você já vai saber. Eu não preciso nem conhecer o domador. Se eu ver o cavalo, andar naquele cavalo, eu vou saber como que aquele cara trabalhou, o que ele faz. Quem tem experiência com cavalo sabe o que eu estou falando, né, Anderson? Né, Cristiano? Você pega um cavalo, pô, mas quem domou esse cavalo? Você já vai saber, pô, o cara não fez isso, fez aquilo, tem medo disso, tem medo daquilo. Então a gente já sabe o que o domador é. Certo? Então, para a gente, por aqui tem gente que não sei, quem tem interesse em trabalhar profissionalmente com doma de cavalo? Olha, Cristiano. Tá, já estamos. Eu quero 50% aí da bolsa. Então, nós temos bastante gente querendo domar cavalo profissionalmente, certo? Então, isso. Quando você for domar um cavalo para um cliente, você tem que domar para ele, não para você. O cavalo tem que aceitar você montar e desmontar com a rédea solta, sair por um lado, sair pelo outro, entendeu? Parar na hora que você pede, recuar na hora que você recua, virar para um lado, virar para o outro. Ele tem que fazer isso suavemente, não a 1000 por hora. Se você domar um cavalo para um senhor de 70 anos. Aí você pede para virar para o lado e olha que velocidade. Não, mas é isso que você quer? Qualquer cavalo tem velocidade. Aí ele acelera o cavalo quando ele quer. Certo? Não, o cavalo recua, mas tem que puxar com tudo na boca. Aí o cara não tem uma dificuldade, não pode. Não, o cavalo tem que entender tudo. Então a gente doma os cavalos para os outros. Esse é o grande segredo. Dali para frente, vai alinhar o cavalo dentro da função que ele quer. Vai correr freio. Um cavalo bem domado for para o freio, ele sendo bem domado, tudo que ele ensinar para o cavalo lá, o que vai ter facilidade de fazer. Porque o cavalo está aberto, não tem reação. Pôs a mão na boca, ele aceita, puxou para um lado, ele vira. Aí você vai pôr velocidade. Eu quero que ele corra reto. Ele vai correr reto. Aí ensinar a esbarrar é uma outra coisa. Eu quero que ele espire para um lado. Você vai ensinar teu cavalo a virar. Aí o giro vai pegar depois. Certo? Eu quero que ele ande a passo, trote e galope solto. E isso faz parte da doma. E se ele não tiver esse início, o cara que vai pegar o cavalo depois lá vai ter muito mais trabalho, vai redomar o cavalo quase, ensinar o cavalo o básico. Então a doma, o cavalo tem que estar totalmente com todos os movimentos básicos bem esclarecidos e feitos. Certo? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? O que a gente observa muito com as matérias de doma, né? Que o entendimento para muitos da doma é o cavalo ser montado. E, na verdade, a doma é muito mais complexa do que isso, né? A gente vê cavalos muito bons de montaria, só que com algumas ressalvas. Tipo, olha, ele é muito bom de cima, mas de baixo é horrível, sabe? Tu não consegue mexer com ele de baixo no cabresto, ele te arrasta. Olha, ele é excelente, mas para tosar tem que amarrar. Entendeu? Então, assim, a compreensão do que é de fato a doma, né? A doma é essa compreensão do todo, né? Do animal adestrado e dócil no todo, com a confiança que a gente quer dele. E outro ponto que eu acho muito importante é de que a doma tem que ser entendida como um momento de exposição. O que eu quero dizer com isso? Não é um momento para a gente disfarçar. Não é um momento para fazer de conta. De repente, assim, eu estou com uma dificuldade para ele cabrestear, alguma coisa assim. Isso aí tá chato, mas a outra etapa ele andou bem. Vamos pular? Vamos pular? Vamos passar? Né? Então, assim, é o momento de expor. Ele está no local certo, né? No recinto, ele está no local certo, ele está no redondel, ele está com a pessoa certa. Não deixa para pular essas etapas, entregar o cavalo como se tivesse domado, para depois a pessoa que adquiriu perceber lá na frente que essa base foi pulada. Né? Então, assim, o Jango Salgado fala muito, né? E eu sempre repito, treino não é apresentação. Ou seja, tu não disfarça no treino. Tem gente que treina como se estivesse apresentando. Tá com uma dificuldade, disfarça, vamos pular. Não, treino é para corrigir. Né? A mesma coisa. Doma não é treino, doma é para domar. Então, que essas imperfeições sejam encaradas e trabalhadas. Perfeitamente isso. Por isso que eu disse assim, começa do zero e fazer tudo de baixo. Antes de o cavalo ser montado, ele tem que recuar
no cabresto, ele tem que ir para um lado, ele tem que ir para o outro, ele tem que ceder a garupa, ele tem que ceder o pescoço, ele tem que inclinar a palheta para um lado, tem que inclinar a palheta para o outro, ele tem que ladear, né? Ele tem que relaxar a garupa e ceder para os dois lados. Tudo isso aí, para quem monta cavalo, precisa ter, certo? Vamos supor, um exemplo assim, para que eu cedo a garupa do meu cavalo? O que é ceder a garupa? Fazer ela ir para um lado ou para o outro de cima. Alguém sabe dizer para que eu uso isso? Esse é um ponto. Mas o ponto principal é escolher a mão que eu vou sair com o cavalo. Certo? Quando ele está andando no campo, está andando a cavalgada, ninguém quer saber a mão que o cavalo está andando. Ele vai lá e se vira. Mas se você está fazendo uma apresentação, ou se você está fazendo uma competição, você não vai entrar no tambor da mão errada. O cavalo vai lá para fora do tambor. Né? Ele já tem que sair na mão certa. Certo? Ele tem que trocar a mão para entrar no tambor. Vamos supor, no freio. Quando o cara sai da andadura e começa a entrar para a direita no primeiro galope, se o cavalo sair na mão errada ali, já penalidade, não sei quantos pontos direito mas já perde metade da prova ali, certo? No meio ele vai fazer um 8, precisa trocar a mão para o outro lado. Se o cavalo não tiver com a garupa equilibrada e que ele ceda a garupa para os lados, ele não sai na mão certa. Na prova de rédeas, o cara está com o cavalo no passo, às vezes até parado, numa prova de alto nível. O cavalo, o cara põe a perna na garupa e ele sai na mão inversa do que você pede. Por quê? Você coloca a garupa ali para dentro, alivia o peso da palheta, ele sai na mão certa. Então, isso que a Valéria comentou, o cavalo tem que estar pronto de baixo. Isso, quando o cara está em cima, para fazer isso, tem muito mais dificuldade. Ele começa todo o processo de novo. Então, o cavalo tem que estar todo flexível e obedecendo os comandos de baixo. Quando estiver em cima, fica tudo mais fácil. Certo? O caso de tosar um cavalo ou pegar na mão no pé faz parte do domador. O domador tem que apalpar todas as partes do cavalo. Aí existe muita, vamos dizer assim, que eu vejo em tudo quanto é lugar, não, você tira a cócega, você faz dessensibilização, você passa isso, passa aquilo. Na verdade, tirar a cócega a gente não tira. A gente acostuma ele se controlar, porque imagine que eu pegue uma pessoa aqui, senta aqui, vou me tirar a tua cócega. Todo dia eu vou fazer uma cócega no pé, no outro dia a mesma coisa. Então ele vai acostumar e vai saber o que é. E a gente tem que notar que tem pontos que o cavalo tem uma sensibilidade que ele não gosta. Ele tem que falar, não gosto muito. Daí não é todo dia que você vai pegar ali. Aí ele vai ficar mais irritado. Ele mostra que ele confia em você. Você pegou em certo ponto no cavalo, ele mostrou que tem um certo medo, talvez anteriormente, a gente não sabe o que aconteceu com aquele cavalo. Mesmo no campo, levou uma mordida na orelha, machucou. Então tudo que vai mexer na orelha, ele fica com medo. Você mostra para ele, não vai machucar. Aí ele cria confiança em você. Certo? Então, no meu ponto, é dar confiança para que ele aceite mexer em certos pontos. Pegar na mão, pegar no pé. Certo? O cavalo tem que estar totalmente aceito, ele aceitar o nosso manejo nele. Para depois pôr uma sela, e não quer dizer que depois disso que a gente fizer tudo no cabresto, geralmente eu ponho a sela, o cavalo sai tentando tirar aquela sela, o corcoviando, tentando arrancar ela, isso acontece. Depois ele acostuma com a sela, vê que não machuca, que não dói, e depois a gente vai montar esse cavalo. Aí ele também vai estranhar. Depois de um pouquinho ele se acostuma com aquilo. Então ele vai entendendo que aquilo não ofende ele vai criando confiança na gente. Um exemplo foi o cavalo que a Roberta trouxe para cá, que ela supostamente achava que já era mais ou menos domado, mas não podia entrar na cocheira dele meio rápido, que já era um cavalo já montado, que ela já andava, e já virava de garupa, já queria meter os pés na gente. No redondel, tivemos que sair correndo, porque ele vinha de garupa dando coice na gente. A gente foi aceitando hoje, né, Roberta? O cavalo dela é um cavalo dócil, faz tudo o que queria. Arrastava a gente pelo cabresto. Então era um cavalo que tinha ele não tinha respeito com a gente, né? Ele precisa respeitar e aceitar a gente como um líder. Hoje ela faz o que quer com o cavalo, já está preparando o cavalo dela para a competição. Entendeu? Mas no início foi um pouco difícil. Mas faz parte, mas daí já era um outro processo, era um cavalo que já era domado e tivemos que, vamos dizer, de certa forma, redomar ele. Porque não existe redomar, a gente vai começar do zero de novo e vendo aonde foi puladas as etapas que a pessoa que foi domar, infelizmente, foi pedir tal coisa, isso aí não está fazendo, depois eu faço. É mais ou menos isso, que nem aquele cavalo, espina bem que nós, mas para pôr o pé no estribo sai negando. Fala, pô, mas espina bem, dá um jeito de subir e pronto. Não, o cavalo tem que resolver esse problema.
Nós pegamos um cavalo aqui no curso que, na verdade, quem estava aqui era um cavalo que, quando veio da cabanha, para mim era um cavalo que já me tentaram montar nele, porque ele era negador de estribo que nós. Punha o pé no estribo, saía. Depois que montava, ele já sabia fazer as coisas. Eu falei, esse cavalo já foi mexido. Já foi mexido. Aí fizemos para tirar essa negada de estribo. Ele olhava assim, ó, vai vir para mim. Depois que montava, ele aceitava. Mas por quê? Porque na hora, talvez, eu acho que palanquearam o cavalo e já chegaram, já foram para cima dele. Então ele não sabe o que vai acontecer com ele. Exatamente, não sabe. Então, quando o cavalo passa por todo esse processo racional de doma, o montar é mais um processo, certo? E não vamos pular nenhum, né? Vamos fazer ponto por ponto, tá? Alguma pergunta até aqui? Então a gente vai fazer o seguinte, pegar só os que vão montar os cavalos e vamos junto olhar os cavalos para a gente fazer o sorteio. E já vamos vir de lá, cada um sabendo qual é o seu cavalo. É a responsabilidade do domador do seu cavalo saber qual é o cavalo que ele pegou. Tipo, esse é o meu cavalo, porque depois, no dia a dia, pode ser trocado os cavalos, pode trocar o cavalo de um para o outro, é uma coisa entre vocês, porque aqui, como eu disse, não é uma competição, não é nada. É um curso de doma onde cada um vai fazer tudo na prática. Nós temos 5 dias aí para mostrar tudo o que é possível ser feito no cavalo. Necessariamente, em casa ou na cabanha, no aras, no CT de doma de vocês não precisam fazer todo o processo num dia só, porque às vezes você tem uma sequência de trabalho. No caso aqui, nós vamos fazer a sequência toda do cavalo, em cada cavalo, vamos fazer essa sequência para, em 5 dias, eles estarem todos trabalhando. Tá? Vamos seguir?